aqui a gente já começa a falar de vinhos doces, e vinho doce é diferente de vinho suave. O vinho doce pode até receber uma qualidade de... Ele é suave, mas ele não é um vinho suave. E vinho suave é um vinho que é o vinho de garrafão. Na verdade, já não é mais garrafão, né? Mas a história do garrafão é que os caminhoneiros, os carreteiros, os caras que trabalhavam com jamanta para trazer pegar o arroz lá do Rio Grande do Sul e levar para o Brasil, eles subiam com esses vinhos suaves e disseminaram pelo Brasil todo. Esse vinho suave surgiu porque quando os italianos chegaram no sul, eles não tinham vinhas próprias, não tinham boas vinhas. O que tinha lá era Vitis labrusca, que produz uva para fazer suco, para fazer principalmente suco. E aí eles fizeram um jeito de fermentar esse suco e fazer um vinho. É o que eles tinham na época para tomar esse vinho. Isso já há mais de 100 anos. E essa tradição seguiu adiante com os gaúchos subindo através das estradas para o Brasil inteiro, levando arroz, trazendo mercadoria. Como eles almoçavam, jantavam, eles levavam um garrafão desse. Então, esse vinho que eu estou falando é um vinho suave, não é um vinho doce. Apesar de ele ser muito doce. Ele chega a ser doce e chega a ser enjoativo. Qual a diferença entre o divino doce que está aí na tela, o vinho como esse que a gente vai falar agora? O vinho suave, que é doce à beça, ele é feito com uvas não próprias para fazer vinho, fácil vinho, da mesma maneira que faz esse aqui, com leveduras e tudo mais, cascas e assim por diante, só que no final eles colocam açúcar e adoçam, açúcar de cana. Põe o açúcar de cana e mexe. É como se fosse uma jarra de suco. E o vinho fica suave. Hoje em dia, esses vinhos suaves, já tem vinho suave seco. Já tem vinho suave da uva Bordeaux, já tem vinho suave da uva Cabernet Sauvignon. Por quê? Porque o paladar do brasileiro ainda, e não estou falando da gente, estou falando da maioria, né? Porque o consumo de vinho no Brasil é mais ou menos 2,7 litros por ano, por pessoa. E 60% desses 2,7 litros são de vinho suave. O brasileiro ainda está aprendendo. Então, quando eu já fiz uma matéria, ou já fiz um vídeo de 10 minutos com vinho que a gente vai falar hoje, e um amigo falou, pô, você precisa explicar que esse vinho é o melhor do mundo, que esse vinho foi... Flávio, eu não vou explicar nada para ninguém. Sabe por quê? O brasileiro não vai entender que é isso. Não estou falando de nós, mas a maioria não entende. Eles carregam. O vinho para mim tem que ser suave. Porque é barato, é facinho de beber, eu ponho o garrafão lá na geladeira, ou eu ponho o vinho lá na geladeira, tomo ele geladinho, e toma. Né? Põe na boca e põe para dentro. E o meu objetivo nessa maratona de vinho na prática, até estou colocando vinho na prática, é dizer para as pessoas, compre vinho bom. Vale a pena. Você vai aprender a curtir, a degustar um vinho, a tomar com gosto um vinho de qualidade. Não que os vinhos suaves não tenham qualidade, eles são super bem elaborados, mas é no Brasil que tem isso. E muitas vezes, assim, os outros países que percebem que o Brasil gosta de vinho um pouco mais adocicado, eles ou colocam o açúcar ou deixam o açúcar residual da própria uva. Tem um vinho muito famoso, chama Yellowtail. É um vinho australiano, é de screw cap. Um rótulo amarelo com canguru, Yellowtail. Eles descobriram que os americanos, há 20 anos, gostavam de um sabor um pouco mais adocicado, eles deixaram um residual mais alto de açúcar
nesse vinho. E vendeu muito lá nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos já aprendeu a beber vinho e bebe vinho seco, de uvas vitis viníferas. E o Brasil está passando por isso, porque tem muita gente falando. Olha, esse é o verdadeiro vinho, isso vale a pena, faz bem para a saúde. Esses dias eu estava fazendo uma live, uma pessoa falou assim, não, foi no Facebook. Esse vinho suave, o diabético pode tomar? Eu não tenho essa habilidade, nem a capacidade de responder isso. Isso é para um endocrinologista tem que perguntar, né? Então, a diferença, eu quero dizer bem claro, isso tem que ser bem claro. Nós vamos tomar agora, o que a gente vai falar desses vinhos que estão aí na tela, são vinhos doces, de doçura, da açúcar residual da própria uva. São uvas vitis viníferas, que são apropriadas para produzir vinhos secos, mas nesse caso, há um procedimento que deixa mais açúcar no vinho e o vinho fica doce. A grande diferença entre esse vinho doce e um vinho suave é que esse vinho tem acidez. O Paulinho está tomando esse vinho que está aqui na minha mesa. Se ele deixar banhar um pouquinho do vinho nas laterais da língua, ele vai ver que vai salivar. Então, a acidez no vinho faz com que ele não se torne enjoativo, que não tem, assim, não aparece tanto acidez no vinho de garrafão, um vinho suave. O vinho suave acaba sendo enjoativo. E esse aqui não, esse é um vinho doce e tem uma pronunciada acidez. A acidez é a coisa mais importante num vinho como esse aqui. Beleza? Aqui são exemplares, até o Aurora que está aqui é o que eu estou tomando. Esse aqui, ó. Eu estava tomando, não jantei ainda, eu estava tomando e comendo pedaços de queijo ibérico, que é salgado, e faz uma harmonização bem gostosa. Então, esse é um outro vinho para se tomar com queijo gorgonzola, com queijo roquefort, queijo salgado, principalmente os queijos azuis. Vamos evoluir. E eu vou deixar isso para vocês, mas eu vou ler, não precisam prestar atenção no que está escrito aí, eu vou falar para vocês. Os vinhos doces, como esse aqui, eles têm um residual de açúcar bastante grande. E nós vamos ver como se faz para deixar o residual do açúcar. Lembrando o vinho fortificado de ontem, a uva é uma uva para fazer vinho seco, tinto. No caso, ontem era um português rubi. Eu começo a fazer a fermentação, 2, 3, 4 dias depois eu interrompo com álcool vínico. E o vinho preserva bastante a doçura com um álcool elevado. No caso dos vinhos de doces, e eu vou falar mais uma coisa que eu não considero, eu não acho que esses vinhos podem ser chamados ou devem ser chamados de sobremesa, porque eles não vivem só de sobremesa, eles vivem com outras harmonizações. É lógico, o vinho doce vem no final de qualquer refeição, ou um doce vem sempre no final da refeição. E vou fazer um parênteses, que eu já expliquei algumas vezes isso, mas eu vou repetir. Não para vocês, eu já expliquei, mas se vocês já sabem disso, desconsiderem. Quando a gente vai numa churrascaria, rodízio, vem um garçom e fala, quer um meia de seda? Quer um vinho mais assim? Quer um coquetel? Normalmente, ele oferece isso para as mulheres. Eu não estou me preocupando com gênero, nada disso. Eu estou falando do que acontece normalmente. As mulheres acabam pegando um coquetel que é doce. Quando ela toma, o estômago dela fala para o cérebro, ó, chegou o doce, está no final do almoço, vamos encerrar por hoje. E ela vai comer muito menos dali para frente.
Da mesma maneira, quando oferece uma cachaça para a gente, ou até para a mulher, lógico, a gente abre o apetite, porque a cachaça tem uma mineralidade, um salgado, que vai abrir o apetite e a gente vai comer mais do que as mulheres. Esse é um dos motivos que as mulheres não comem tanto em churrascos, né, em churrascarias. Mas eles oferecem um doce para dizer, olha, já chegou a sobremesa. Então, esse vinho doce, realmente, ele vai muito bem para finalizar as refeições. Mas a gente pode tomar em qualquer momento. Eu estou dando uma aula, depois eu vou jantar. E os melhores vinhos são obtidos, na verdade, na totalidade, do açúcar que fica na uva. Veja, aqui a uva é muito açucarada, através de um processo, através de vários processos que a gente vai ver agora. O vinho de ontem, fazendo uma comparação, que para mim também, o vinho fortificado pode ser um vinho de sobremesa, por isso que eu não falo que esse é um vinho de sobremesa. Os vinhos mais adocicados vão para sobremesa. Um espumante, moscatel, feito no método Ast, é um vinho de sobremesa delicioso para acompanhar uma bola de sorvete de creme com salada de frutas. Final da refeição. Ontem, as uvas tinham um açúcar normal. Eu interrompia e preservava o açúcar. Aqui não, aqui eu vou elevar a quantidade de açúcar na própria uva e vou fazer um procedimento para que esse mais açúcar fique no vinho. Eles têm cores diferentes e vocês dá para ver aqui, né? A cor deles. E, de novo, tem uma acidez pronunciada. Alguns vinhos desses podem durar mais de 100 anos. Bom, eu acho que eu nunca vou provar um vinho de 100 anos. Mas, se a gente pegar as cores dos vinhos, se eu pegar o vinho tinto, ele, quando é muito jovem, ele tem cor púrpura, rubi, e ele vai evoluindo, evoluindo, até chegar próximo ao tijolo ou âmbar. E o vinho branco faz a mesmo trajeto. Sai de bem clarinho, esverdeado, para chegar até o âmbar. Então, esses vinhos aqui chegam a evoluir numa cor dourado bem forte. Eu gosto de colocar esse slide, eu acho que algumas pessoas vão se encher de tanto eu falar, mas tintos, brancos e rosés são os tranquilos, que não tem tanta intervenção do homem no processo produtivo. Espumantes a gente já falou, os fortificados foram ontem, e os doces têm sim uma interferência grande do homem, do enólogo, para produzir esse vinho, né? E nós vamos ver que existem vários tipos de vinhos doces, como o que a gente está provando aqui. Quer dizer, eu estou provando aqui. Então, nós temos colheita tardia. Esse é um colheita tardia. Em inglês é late harvest. Os botritizados, na França, e na Hungria e na Alemanha. Ice wine, na Alemanha, Áustria e Canadá. No Brasil também tem. Pacificados, Itália e Grécia. E Tokai, na Hungria. O Tokai, eu deixei todos os slides, porque é um vinho magnífico e ele precisa ser descrito de uma maneira detalhada. Os outros a gente vai dar uma olhada, mas o Tokai a gente vai prestar bastante atenção porque é uma coisa muito bacana. E aqui vocês podem ver várias plantações de uvas que serão usadas para fazer esses vinhos doces.
né? Aqui é na Alemanha, aqui é na França, aqui é no Canadá, esse bem no centro, com vinhedos congelados, congelados. A gente vai chegar lá. E as uvas estão maduras, elas começam a meio que apodrecer, mas não é apodrecer, elas vão ficando muito maduras e chegam nessa característica aqui, ó. E é assim que eles fazem os vinhos, com essas uvas. Então, para serem elaborados, essas uvas são especiais na concentração de açúcar. Não é que essas uvas são uvas com nomes completamente diferentes que vão fazer um vinho maravilhoso. Não é isso. É Gewürztraminer, Moscatel, Semillon, Sauvignon Blanc, Furmint, Chardonnay, Trebbiano, Malvasia e Hass-le-Veloux são uvas brancas conhecidas que quase todas fazem vinhos brancos secos. Mas elas ficam especiais pela maneira que a pessoa, que o enólogo vai tratar. Essas uvas, elas... como é que o enólogo, o agrônomo, o dono da vinícola, consegue deixar mais açucarada, né? Então, num determinado momento do ciclo evolutivo, do ciclo biológico da videira, a uva está pronta e madura para ser colhida, seja ela branca ou seja ela tinta. E aí ele usa um aparelhinho, ele espreme um bago nesse aparelhinho, olha contra a luz, e ali ele vai ver o nível de acidez e o nível de açúcar. Quando isso está bem equilibrado, ele colhe e faz o vinho seco, o vinho tranquilo. No caso das uvas no caso das uvas especiais para fazer esses vinhos, o que eles fazem? Ele deixa mais tempo lá na parreira. As uvas começam a perder um pouco de água, porque elas já passaram no ponto de maturação. Além de elas ficarem com pouca água e começarem a ficar mais densas no açúcar, mais concentradas no açúcar, elas também vão secando um pouco mais. Secando, ele vai lá e colhe. Faz a mesma coisa, ele olha no aparelhinho, vê o grau de açúcar que ele está querendo para fazer o vinho, colhe aquilo e o processo é igual. Ele passa pela esteira, tira os galhos, as folhas, os pedaços de pau, cai na desengaçadeira, vai para a prensa pneumática, ele vai prensar as uvas e vai sair um líquido que é um melado, parece um mel. E às vezes tem até cor de mel. E o que é interessante é que uma parreira, um pé de uva, na verdade, consegue fazer aproximadamente 1 litro da quantidade de cachos que tem ali. Porque o enólogo, ele corta alguma coisa, ele tira algumas folhas, alguns cachos, ele deixa uma quantidade, porque cada parreira produz a mesma quantidade de uvas. Então, uma parreira, um pé de uva que produz alguns cachos de uva para o vinho seco, para o vinho normal, vinho tranquilo, vai dar 1 litro, aproximadamente, de mosto. E aqui, nessas uvas, não passa um copo americano. Por quê? Não tem tanta água, não tem tanto suco, não tem tanto sumo. Tem mais um líquido bastante concentrado de açúcar. Então, ele espremeu na prensa pneumática, saiu aquele líquido denso, ele coloca na cuba de fermentação, que também vai levar mais tempo para fermentar, não vai ser tão rápido quanto um vinho tranquilo, mas num determinado momento há uma outra intervenção do homem.
Todo vinho, se vocês olharem, vamos dizer, 99,99% dos vinhos que existem, que são produzidos ao redor do mundo, eles são obrigados a colocar tem sulfito ou anidrido sulfuroso. Anidrido sulfuroso é derivado do enxofre, e os romanos já usavam esse produto para esterilizar frutas e verduras. Então, isso é uma maneira de controlar uma fermentação indesejada, que é usado na adega. E é colocado nas garrafas para que o vinho não volte a fermentar antes de chegar na mão do consumidor, caso ele não seja tão bem feito. Então, ele tem anidrido sulfuroso. Todo vinho tem. No caso desses vinhos, na hora que a fermentação chegou por volta de 12% de volume de álcool, o enólogo adiciona anidrido sulfuroso. E o anidrido sulfuroso mata as bactérias, os fungos, as leveduras, perdão, e aí eu tenho um vinho com um teor de álcool aproximado de 12, 13, esse aqui tem 12, 13, e um teor de açúcar bastante elevado. O vinho seco tem, no máximo, 2 gramas de açúcar por litro. Ah, Sérgio, mas eu já comprei vinho que está escrito meio seco e ele era seco. Sim, a legislação brasileira permite que até 4 gramas seja considerado como seco. Mais uma vez, para adaptar ao paladar do brasileiro. Então, esse vinho tem aproximadamente 50, 60, 70 gramas de açúcar por litro. É um vinho doce mesmo, bem doce. E uma acidez pronunciada. Além da acidez da própria uva, o álcool também traz essa sensação de não deixar o vinho ficar enjoativo. Aqui eu coloquei o Aurora de novo, coloquei vinhos tintos que são feitos dessa maneira. Esse segundo, da esquerda para a direita, é um vinho que, se vocês encontrarem em algum lugar, comprem, vale a pena. Ele chama-se Vin de Constance. É um vinho colheita tardia feito na África do Sul, que entre 1600 e 1700, eles exportavam para o mundo todo, e quem tomava esse vinho, só quem tinha muito dinheiro. Depois do processo, a história acabou mudando, mas esse vinho, ele tem essa garrafa, chama atenção, e é um vinho maravilhoso para se tomar. Vale a pena. Então, o primeiro que a gente vai falar a respeito do processo produtivo é o colheita tardia, ou late harvest, que é esse aqui. E é o mais fácil de encontrar no mercado. A gente acha com facilidade esse vinho, né? Com preços bons. Como eu disse, colheita tardia, eu vou deixar a uva ficar lá na parreira por um intervalo de tempo e vou recolher ela desidratada, bem madura, com bastante açúcar. Né? E não tem como ser diferente, mas o enólogo, as pessoas que trabalham na adega, precisam ficar controlando o tempo todo, para não passar demais, para não secar demais, para não desidratar demais. É um processo muito interessante. Hoje em dia, estou falando de uvas que ficam mais tempo na parreira, mas existem alguns produtores que, para fazer o vinho tinto, branco ou rosé, eles pegam um cacho de uva e torcem, quebrando o caule que liga o cacho ao pé maior, ao pé mais grosso, o sarmento, o galho mais grosso da videira. Para quê? Para exatamente isso. Ele, ao invés de colher, vamos dizer, ele tem que colher no dia 10, está perfeito. Ele vai lá no dia 5 e torce.
que vai acontecer? A uva passa a não receber mais seiva. Então, ela começa a sobreviver com o que ela tem. E com o passar do tempo, aumenta a quantidade de açúcar nessas uvas, diminui a quantidade de água, e ele vai colher 10 dias depois. Vai dar um vinho um pouco mais alcoólico, mas com mais sabor. A Espanha e Portugal fazem muito isso. Eu já vendi, já tomei muitos vinhos da Espanha com esse procedimento. Quer dizer, uma maneira de deixar a uva um pouco mais adocicada. E aqui eu vou falar, né, como que nasceu a colheita tardia. Então, o vinho, ele nasceu por acaso. Né? Alguém pegou 7.000 anos atrás, lá no Mar Negro, na Geórgia, perto da Chechênia, falando da Rússia. Alguém amassou, deixou as uvas num recipiente e depois de um tempo ele foi lá provar, estava esquisito o gosto. Ali tinha levedura na própria casca. Então, foi ali que ele descobriu que o vinho podia ser, a uva podia ser domada e podia se fazer vinho. Aí falei do vinho do Porto, né, que se colocava brandy para poder chegar na Inglaterra, ou mesmo depois de muito tempo nas viagens. Do vinho Madeira, que passava pelo Equador e o vinho dava uma cozida, mas chegava gostoso lá. O espumante, o champanhe, né? Quebrava as garrafas, Dom Perignon, falava, pô, preciso fazer alguma coisa. E o Late Harvest não foi diferente. Assim como um próximo que a gente vai ver, também tem uma história. Na época, até que eu estou falando do século XVIII, os bispos, a igreja e a realeza dominavam e tudo que tinha que ser feito tinha que ter autorização ou do bispo, ou do rei, ou dos dois. Então, quando começava a chegar o tempo da colheita, de uvas, isso aconteceu na Alemanha, de uvas normais, para se elaborar vinhos tranquilos, né? Os mensageiros, os viajantes, na verdade, né? Os mensageiros funcionários dessa vinícola iam até um certo local, numa cidade, num órgão público, pegavam a autorização e voltavam para falar, olha, meus patrões, ou eu sou o dono, eu já recebi autorização para produzir meu vinho. Mas aí tem uma história de que um desses mensageiros foi sequestrado, ou foi roubado, foi sequestrado. E os donos esperando ele chegar com a autorização. E as uvas amadurecendo, as uvas amadurecendo. Quando ele chegou, já era tarde para fazer a colheita. Já era uma colheita tardia. Mas a gente não vai perder essas uvas. Nós vamos vinificar o vinho dessa maneira, com estas uvas. E fizeram, e quando abriram as primeiras garrafas, encontraram um vinho delicioso. Delicioso. Então, o Late Harvest tem em todos os países que têm vinhos tranquilos. O Chile faz grandes vinhos de colheita tardia, Portugal faz, a Alemanha faz, Estados Unidos, África do Sul, como eu falei para vocês. Então, é um vinho que faz parte do portfólio da maioria das vinícolas pelo mundo. E olha como as uvas acabam ficando desse jeito. E fazem vinho com essas uvas. Então, o colheita tardia é quando eu deixo as uvas na parreira, depois do ponto de maturação, depois do momento que eu deveria colher. Em 90, eu fui para a Alemanha, logo depois que o muro caiu. E nos primeiros dias nós fomos visitar uma vinícola que ficava bem ao lado do Rio Reno. E de lá, nessa vinícola, nós fizemos uma degustação
que uma mesma plantação de uva, eles conseguiam fazer mais ou menos 11 vinhos diferentes, do mais seco ao mais doce, o sem álcool, o brandy extraído dessas uvas, a versatilidade que eles faziam. Então, foi uma coisa, sim, impressionante para mim, ainda mais naquela época eu não tinha tanto conhecimento, que eu acho que hoje eu tenho um pouco mais. Então, colheita tardia é quando eu deixo as uvas lá na parreira. Vinha um outro vinho que é muito interessante, que é chamado botritizados. E nós vamos ver por que chama-se botritizado. E as principais regiões que naturalmente as uvas são botritizadas, a França, a Alemanha e a Hungria. Eu já ouvi falar que é possível inocular esse botrytis de maneira artificial num vinhedo e fazer a mesma coisa que a gente vai ver aqui. Mas eu nunca tomei um vinho botrytizado de maneira artificial. Eu já tomei vinho botrytizado de maneira natural. E botrytizado é Botrytis cinera. Botrytis cinera quer dizer podridão nobre. Na verdade, Botrytis é um fungo que ataca a uva, né? E ele acaba ficando cinza. Deixa eu pegar uma foto aqui. Essa é a cara de um vinho, de uma uva botrytizada. E aqui também tem uma outra história. Então, esse fungo, ele impregna os cachos de uva de acordo com uma condição. E o maior representante do vinho botrytizado é um vinho francês chamado Château Yquem. Numa certa região, que é em Bordeaux, na França, há uma classificação para dizer quais são os melhores vinhos do mundo. Mas essa classificação foi em 1855. Eles pegaram vários produtores e foram dando classificações. Os 5 primeiros vinhos do mundo, depois os 20 segundos vinhos melhores do mundo, e assim por diante, até chegar numa 5ª categoria. Então, nós temos Premier Cru, depois tem 2e, 3e, 4e, 5e. Então, são várias vinícolas que estão entre os melhores vinhos do mundo. Ótimo, beleza. Mas tem vinho tão bom quanto no mundo inteiro. Mas esse vinho botrytizado, Château Yquem, entra como um vinho branco, doce, como um dos melhores vinhos do mundo, dentro dessa classificação. E a história é o seguinte, mais ou menos parecido com o Lady Harvest. Na região onde o Château Yquem fica, que é no sul de Bordeaux, a confluência, a propriedade fica entre 2 rios. Um tem águas frias e outro tem águas quentes, que quando eles se encontram, num determinado momento, que é quando as uvas começam a amadurecer, cria-se uma neblina logo pela manhã. E essa neblina invade todos os vinhedos, todos os pés. Isso é verdade, invade. E ali as condições são propícias para a Botrytis cinera impregnar nas uvas. Tanto que eu falo aqui que é um presente da natureza para os produtores. Mas vamos lá. O dono do Château Yquem viajou, se atrasou para voltar. Isso acontecia de uma maneira normal, mas quando a uva estava madura, ele já colhia e fazia o vinho de uma maneira normal, vinho tranquilo, mas nessa viagem ele demorou para chegar. Quando ele chegou, as uvas estavam todas com essa cara de apodrecidas, uma podridão nobre. E esse fungo ele tem uma característica de desidratar a uva, concentrando o açúcar e também injetando novas substâncias que, durante a fermentação ou a evolução, o vinho será marcado por essas substâncias que o fungo coloca lá dentro. E ele faz, o vinho é feito da mesma maneira.
Existe uma outra história, mas essa eu não acredito tanto, que são mulheres que colhem as uvas do Chateau Yquem. Então, ela passa com uma agulha, enfiando nos cachos, e passa na língua para saber se a uva está com açúcar suficiente. Eu acho que nos tempos de hoje não é mais assim, mas vale a pena a gente conhecer essas histórias. O vinho é feito da mesma maneira, e as uvas chegam na adega, passam pela prensa pneumática e vão ser fermentados o sumo que está impregnado dentro da uva, com a botrytis, a fermentação, que também demora muito mais tempo. Vinhos de 13%, 14% de álcool, com açúcar elevadíssimo e uma acidez bastante pronunciada. Os botritizados tem o Sauternes, que eu acabei de falar, na França, o Tokai na Hungria, mas a gente vai ver o Tokai mais para frente, e o Trocken Beerenhaus Lise na Alemanha. E é interessante que esses vinhos alemães são vendidos em 250 ml, umas garrafinhas desse tamanho, que custam uma fortuna. São vinhos deliciosos. Esses 3 eu já provei, ainda bem. Segundo, aqui ó, é o Chateau Yquem, os vinhos produzidos na região de Sauternes, aqui deve ter um Chateau Yquem, se eu não me engano, esse último, e as uvas têm essa aparência. O mundo do vinho é uma coisa maravilhosa, com licença. O mesmo processo. Eu vou jogar o anidrido sulfuroso num determinado momento para segurar o açúcar que está lá. Mesmo na Late Harvest acontece aqui. Ice wine ou vinho do gelo. Canadá, Alemanha e Áustria são os países que produzem os melhores vinhos do gelo. Essa eu não sei se tem história, mas parece que sim. Porque as uvas são colhidas numa madrugada fria, onde a temperatura esteja por volta de 7 graus negativos. Quer dizer, congelando a uva, madura. Ela está pronta para ser colhida e naquele momento acontece. Aconteceu 1 ou 2 vezes no Brasil e tem uma vinícola no sul que faz, se eu não me engano, em Santa Catarina, é Pericó. Faz um vinho do gelo maravilhoso. Vende uma garrafinha pequenininha também. Essas uvas congeladas são colhidas e levadas imediatamente para a adega. E na adega, elas passam por um processo um processo que foi criado também, provavelmente por algum enólogo, que falou, eu não vou perder minhas uvas porque elas estão congeladas. Uma prensa que separa a água que está congelada em formas de cristais dentro da uva do resto do mosto. Então, ele tira a água congelada e o mosto que fica é extremamente açucarado, que vai para a cuba de fermentação, que começa a fermentar, num determinado momento se joga o anidrido sulfuroso. Vou falar um outro dado em relação ao anidrido sulfuroso. Esse vinho, esse mosto, com bastante açúcar, se eu não jogasse, colocasse o anidrido sulfuroso, as leveduras iam comendo até chegar a 15, 16, 17% de álcool. Elas morreriam porque era um meio alcoólico. Então, o Amarone della Valpolicella é um vinho do Vêneto, um vinho tinto, um vinho de meditação, que eles falam, você tem que abrir o vinho. Ele é um vinho que tem as uvas hipermaduras, com bastante açúcar, mas não interrompe a fermentação. Vai fermentando até chegar a 15, 16% de álcool. Então, o anidrido sulfuroso é para interromper, para manter a quantidade de açúcar. O Amarone Tinto della Valpolicella é um vinho seco. Esses que nós estamos falando é um vinho com bastante açúcar. Então, aqui é a colheita das uvas dessa maneira.
E aqui alguns representantes também são vendidos em garrafinhas pequenininhas, porque são raros e difíceis de você achar por um preço acessível. Por isso que eu falo, ó, vinho na prática. Esse vinho que eu estou tomando aqui é um vinho que custa em torno de R$ 20 no mercado. Bom, mas Sérgio, um dia, ok, compre o vinho, vale a pena. Tem mais dois só. Apacimento ou pacificados. É uma outra forma de se fazer um vinho doce. Isso aqui é usado, esse processo, é usado principalmente na Itália, no Vêneto, que eu acabei de falar, mas outras regiões também têm. Né? Na Sicília fazem vinhos com apacimento ou pacificados, e na Grécia faz isso. Então, o processo, eles colhem as uvas no momento ideal de maturação, com açúcar, e eles são levadas para essas esteiras, onde ficam em galpões bem grandes e arejados, onde não tem problema de chover e molhar essas uvas ficam em cachos grandes nessas esteiras, nessas palhas, esteiras feitas de palha. E ali tem uma ventilação natural. Essa ventilação, depois de 3, 4, 5, 6 meses, essa ventilação desidrata as uvas e elas são vinificadas desidratadas. Mais ou menos parecido. Cada um achou um jeito de fazer. Na Itália, esses vinhos são chamados de passitos ou reciotos. Então, onde se faz o Bardolino, onde se faz o Valpolicella, onde se faz o Valpolicella Ripasso e onde se faz o Amarone della Valpolicella, faz também o vinho recioto. E, normalmente, eles são tintos. Então, para comer com chocolate é uma delícia. E o último, que eu deixei por último, eu até coloquei em azul. Por quê? É um vinho muito especial, chamado de Tokai. Escreve dessas duas maneiras aí. É um vinho doce, húngaro, e é produzido numa região da Hungria que leva o nome de Tokai. Ontem, nos fortificados, eu falei que em Rotterglen tem uma uva com o nome de Tokai. E até eu falei, é diferente da Hungria. Então, lá na Austrália, a uva chama Tokai. Aqui, na região de Tokai, na Hungria, são duas uvas, a Furmint e uma outra que eu vou ter que ler, porque eu não consigo guardar. Esses vinhos, principalmente as uvas, esse Tokai, também passa por um processo de ataque do Botrytis cinerea, que lá na Hungria não chama Botrytis cinerea, chama azul. Aí vocês vão ver que tem um vinho Tokai chamado azul. A uva está ali, Furmint e Haslevelu. Então, são essas duas uvas que são atacadas pela Botrytis cinerea. Olha só que interessante, como o processo de produção é diferente. Na hora que o enólogo fala, as uvas estão prontas, nem todas as uvas estarão impregnadas da Botrytis cinerea. Então, tem uvas sadias ali, que eles colhem. E na adega eles separam. Eles separam o vinho, as uvas, e com as uvas sadias, uvas brancas, no ponto de maturação ideal, eles fazem um vinho bastante alcoólico, deve ter por volta de 13%, 14% de álcool, mesmo sendo um branco, que é chamado de vinho base, como lá no espumante, no champanhe. Então, eu faço um vinho branco, base com as uvas maduras, sem o ataque da botrytis.
E faço vinho também, faço vinho, não, eu faço eu faço a vinificação dessas uvas atacadas pela botrytis, da mesma maneira que é feito nos demais, interrompendo para manter o açúcar. E aí, eles fazem a mistura desses dois vinhos, né? De um vinho que tem muito açúcar, que é o vinho que passou por botrytis, e o vinho que foi vinificado de maneira normal. E eles misturam isso. Então, de acordo com o tipo de vinho desejado, o enólogo adiciona de 3 a 6 putônios. E o que são esses putônios? Eu vou mostrar, são barricas de carvalho, de madeira, abertas, que cabem mais ou menos 20 quilogramas desse vinho, desse líquido mais espesso que foi vinificado, tornou-se um vinho doce, para se juntar ao vinho feito com uvas normais, sadias. Então, quanto mais putônios se adicionar no vinho base, mais doce ele vai ficar e mais caro ele vai ficar, porque para se produzir esse vinho do Tokai botrytizado, é um trabalho bastante árduo e grande. E antes do engarrafamento, esse vinho passa por barricas de carvalho. Então, de 2 a 10 anos, mas é um vinho delicioso. É um vinho que, se for de 1 ou 2 putônios, dá para comprar aí por volta de uns R$150, uma garrafinha de 500 ml, ou mesmo até uma garrafa de 750. E olha só a quantidade de açúcar que esse vinho tem. Em torno de 400 a 800 gramas de açúcar por litro. Lembrando que o seco tem no máximo 2 ou até 4 aqui no Brasil. Esse aqui deve ter uns 60. Nós estamos falando de 4. E não é enjoativo, por causa da acidez. Porque as uvas acabam produzindo acidez, não deixando o vinho enjoativo. Então, aqui eu tenho essas estruturas de madeira aqui, são os putônios, que cabem 20 quilos de uva aí dentro, né? E aqui tem uma coisa interessante, que é o chamado azul. Porque nessa tabela, eu coloquei a quantidade de putônios que foram adicionados no vinho para chegar nessa graduação de açúcar. Mas o azul, que também se refere ao nome de Botrytis cinerea, é feito só com as uvas botritizadas muito doces. É ele que chega a 400 até 800 gramas de açúcar por litro. São vinhos dourados e muito bonitos, muito gostosos também. São especiais esses vinhos. Então, a gente está chegando no final. Eu gosto de tomar vinho doce em taça de vinho branco, sempre numa temperatura mais baixa, e ele vai subindo com o passar do tempo. Eu coloquei aqui em torno de 5 a 6, 7 graus aproximadamente, aqui, vinhos doces, né? No meu caso aqui, eu já estou numa temperatura bem mais elevada. Mas se puderem tomar na temperatura ideal, fica muito gostoso. Então, esse é o fim da aula. Nós vimos os processos de vinhos doces, que tem o processo interrompido pela colocação de anidrido sulfuroso. A gente passou pela colheita tardia, depois botritizados. Fomos para os vinhos da Alemanha, da Áustria e do Canadá, que é o vinho do gelo, pacificados, e, por fim, o vinho, esse vinho Tokai, que é uma maravilha. Tá? Nenhum desses é fortificado, todos eles têm muito açúcar pela interrupção
da fermentação.